Que a luz de Jesus nos envolva agora e sempre. Boa tarde a todos vocês. E a palestra de hoje, na verdade, é um convite que vai ser feito a cada um de nós. Um convite para que Cristo possa nos visitar na nossa casa, no nosso lar. Eu sei que grande parte de vocês já praticam o culto do Evangelho no lar, mas durante a palestra, algumas recomendações, nós vamos nos relembrar de algumas recomendações importantes e eu espero que nós possamos sair daqui hoje, aqueles que ainda não realizam o culto no Evangelho no lar, que nós possamos sair daqui hoje com o firme propósito de receber Jesus no nosso lar. O lar é a célula básica do organismo social. Se os lares estiverem ruindo, a sociedade também estará caminhando para o caos. Lares equilibrados, sociedade equilibrada. Normalmente, em nossa casa, as nossas imperfeições ficam mais evidentes. Em sociedade, muitas vezes, somos educados e corteses. Em casa, mostramos a face da agressividade e da intolerância. Ali nós tiramos o verniz das nossas aparências. Há mais enfermos no mundo do que se supõe existam. Isto porque no reduto familiar raramente fecundam a conversação elevada, o entendimento fraterno, a tolerância e o amor desinteressado. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, nos lembra: o lar não é somente moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. No lar encontram-se almas trazendo sua programação espiritual na busca do aperfeiçoamento, onde afetos e desafetos, amigos e adversários começam a construir o edifício do entendimento, aprendendo a vencer as divergências ou agravando-as. Nesse ambiente doméstico, reencontram-se pelos mais variados motivos: resgate, apoio, afeições, desafetos, missão, com a finalidade de estreitar os laços que as unem. Pois neste ambiente de convivência contínua, de interdependência, na condição de pais, de filhos, de irmãos, aprendem a conjugar o verbo amar. Todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um manancial rico e profundo, que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados. Se não soubermos superar as divergências e instalar harmonia em meio a algumas pessoas no mesmo círculo de convivência, como pensarmos na renovação da humanidade com bilhões de almas pensando, sentindo e agindo de maneiras tão diversas? Jesus, através das palavras de Neio Lúcio, nos ensina que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Aí, melhoramos os nossos impulsos, trabalhamos, vencemos tentações, as alegrias nos estimulam e as dores nos corrigem. Muitas vezes, escasseiam-se os encontros no lar em face da presença da televisão nos momentos das refeições, interferindo com programações perturbadoras, nas quais são exaltados os sentidos físicos e comentados os feitos trágicos do cotidiano, impedindo a convivência agradável e a utilização do momento em clima de paz
e de saúde emocional. Noutras ocasiões, em razão dos compromissos sociais e de trabalho, poucas vezes estão no mesmo horário os familiares, especialmente a partir da adolescência dos filhos, que passam a fugir aos encontros em família, comunicando-se através de recados escritos ou verbais, por intermédio dos funcionários domésticos. Esse comportamento dificulta a aproximação das pessoas amadas entre si e, ao mesmo tempo que permite a instalação de diversos distúrbios nos filhos, sem que os pais tomem conhecimento, tendo em vista a pouca convivência e os encontros relâmpagos que se permitem. Quando se informam de algo inquietador e danoso que está sucedendo com algum deles, os genitores são tomados de surpresa, sem dar-se conta que, de alguma forma, são responsáveis pela ocorrência, em razão do afastamento mantido, preocupados mais em ser fornecedores de recursos do que educadores, pela convivência e pelo exemplo. Mais simplicidade, mais presença dos pais na vida dos filhos, menos consumismo, menos jornadas profissionais duplas ou triplas, nas quais podemos amealhar alguma coisa na linha horizontal do ser, mas podemos estar sofrendo perdas na linha vertical do ser imortal, que demandarão muitas vezes séculos para serem revertidas. Somente a célula familiar pode realizar a revolução comportamental espiritual, na qual os pais serão os primeiros professores na arte de viver. Então, onde os pais podem buscar solução para as suas dificuldades em sua missão? Com os psicólogos, com os educadores, com os médicos, com os assistentes sociais. Sabemos serem eles grandes auxiliares no trabalho de socorro à família, mas não são suficientes para enfrentarem a tempestade moral que assola o lar na atualidade. Jesus é o grande psicólogo, educador, médico e mestre. O Evangelho é o grande roteiro de iluminação das almas, encerrando em si a manifestação do Divino Mestre. O Evangelho no coração é uma necessidade urgente, um remédio imprescindível, uma medida preventiva indispensável, que é para ser atitude de primeiro plano. O Evangelho é um meio facilitador para que nas diversas situações da vida ilumine os nossos comportamentos, abreviando ações intempestivas das quais pouco teremos do que nos orgulhar. Seja bem-vindo, Cristo, em minha casa. Sinta-se acolhido no lar aconchegante dos nossos corações. O lar que recebe o Mestre é envolvido numa atmosfera espiritual rica de energias regenerativas, tornando o encontro semanal um encontro muito especial. Dependendo de como sentirmos este momento, poderemos irradiar os seus efeitos físicos, emocionais e espirituais no nosso cotidiano, agregando qualidade à nossa vida, inclusive favorecendo um sono de melhor qualidade, pois na medida em que nos identificamos com as boas companhias espirituais, naturalmente, ao nos desprendermos dos laços que nos prendem ao corpo físico por meio do sono, vamos vivenciar experiências e aprendizados da melhor qualidade, onde Jesus no lar e o Evangelho no coração selecionam naturalmente as companhias espirituais que serão os nossos parceiros. Quanto mais os membros da família convivem em clima de respeito e de amizade, mais amplas se lhes tornam as facilidades de entendimento fraternal,
predispondo-os à convivência saudável fora do lar, apesar da complexidade do grupo social e dos seus problemas mais variados. Com Jesus no lar, com a participação espontânea daqueles que assim o queiram, podemos ir assimilando lentamente o seu evangelho no coração. Certamente que não estaremos sintonizados o tempo todo, mas gradativamente poderemos expandir o nosso padrão de qualidade até alcançarmos condições espirituais ideais. Por meio do compromisso semanal do Evangelho no Lar, identificamos e removemos impurezas tais como mau humor, irritação, nervosismo, pensamentos indesejáveis, abrindo espaço para o prazer de viver, para o bom humor, a calma, a reflexão e os pensamentos de qualidade. Não podemos moldar o nosso familiar dentro do padrão de qualidade que queremos. Cada ambiente tem a sua psicosfera correspondente, havendo, além do ambiente material, um ambiente mental e espiritual, que decorre naturalmente do conjunto que o núcleo constrói. Temos aparelhos que medem o índice de poluição nas grandes cidades. Mas e a poluição das relações familiares? Qual o aparelho mede? Na casa onde moramos, muitas vezes, antes de pensarmos em fazer a mudança, já havia espíritos residindo nela. Às vezes, já se encontravam de um local ser construído. Esses espíritos, ainda apegados à matéria, sem ideia de eterno, vivem nos lares, com as famílias, participando da vida normal e diária da casa. Outras vezes, são espíritos inconformados, assustados diante da desencarnação, que se apegam à família, fazendo morada no lar que ainda consideram como seu. Várias são as formas pelas quais os espíritos se instalam em moradia, sem contarmos aqueles que sintonizam com os nossos pensamentos, nossas atitudes. Nosso lar estão sempre abertas a estas visitas inesperadas quando não se mudam conosco para cá. Espíritos inferiores a nós ou mesmo da nossa condição, não tendo ainda capacidade de penetrar, prestam atenção às palavras e atitudes, avaliando-nos. Quando fazemos o Evangelho no lar, estamos esclarecendo também estes irmãos, que por tantos motivos nos acompanham. Aqueles que não se afinam com a ideia de se evangelizar, sairão, sabendo que aquele lar, a partir de então, estará sob a proteção de espíritos mensageiros de Jesus. Aqueles que ficarem serão nossos companheiros de iluminação e se tornarão amigos, e os espíritos protetores do lar estarão nos dando sustentação necessária à nossa família consanguínea e aos desencarnados que nos acompanham, que poderão ser também parentes próximos e afins desta ou de outras vidas, que serão levados para lugares de esclarecimento e refazimento espiritual. A partir desse instante, no nosso lar, só entrarão espíritos que forem trazidos pelos mentores da casa, com o objetivo de aprenderem o Evangelho e modificarem as suas tendências para melhor. As vibrações do lar com Jesus são tão poderosas que traçam fronteiras energéticas que são reais e sensíveis para os desencarnados, que ainda não possuem nobres intenções. Procuramos sempre melhorar as nossas condições sociais e econômicas, adquirindo bens materiais para demonstrar para a sociedade
nossa ascensão de um padrão inferior para outro superior. Mas estaremos incluindo nesse pacote a ascensão da elevação da nossa qualificação espiritual com melhores sentimentos, com pensamentos mais nobres, um enriquecimento das relações interpessoais sob a ótica do espírito imortal? O diálogo está fazendo parte do nosso cardápio cotidiano com o prazer da convivência? Não será hora de marcarmos o encontro com Jesus no lar para darmos início ao processo saudável das relações familiares, nas quais passemos a ser um agente fermentador de Jesus, levedando a massa com o nosso jeito mais ativo de ser. Abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Jesus no lar é vida para o lar. Quando uma família ora em casa, reunida em torno do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, eleva aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Para tanto, seria muito útil que fosse estabelecido um horário em que a família toda pudesse fazer-se presente e que ficasse mantido, considerando que, em razão dos espíritos superiores serem muito ocupados, de sua parte pudessem reservar aquele horário, aquele período, para se fazerem presentes. Dramas que surgem na família, incompreensões, traições, pessoas em perigo iminente, enfermidades, cerco obsessivo, suspeitas, angústias, inquietações de várias ordens, agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para solucionar equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nas dificuldades de todos quantos desejem a renovação. Onde se acende uma lâmpada, impede-se que a sombra se estabeleça. Se os teus filhos estiverem sob a tua tutela, não creiais na validade do conceito de deixá-los ir sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão, ante o inevitável trânsito para o país do além-túmulo. Sem dúvida, foi Jesus, o educador por excelência, que iniciou esse método, quando na residência de Simão Pedro ou noutra qualquer em que se hospedava, ou mesmo nas praias de Cafarnaum, reunia os amigos e com eles falava a respeito dos planos em torno do reino dos céus. Certamente, uma noite por semana, todos podem oferecer ao processo de autoiluminação, tendo em vista que não se trata de várias horas, mas de um período relativamente breve, de meia hora mais ou menos. Seria ideal que nessa ocasião, após a atividade, todos permanecessem no lar, evitando o tumulto dos outros momentos e aproveitando as doces vibrações para refazer-se, renovar-se, reflexionar em torno da existência preciosa, adquirindo forças para os enfrentamentos inevitáveis. Esta reunião é tão importante que é utilizada como instante de socorro a espíritos sofredores, como grupo de estudos, de comunhão com as entidades que nos amparam e nos assistem no dia a dia, e até mesmo como posto avançado de trabalho de colônias espirituais.
Logicamente, tudo isso em lares onde há disciplina evangélica e equilíbrio cristão. Exercite-se na prática das virtudes exemplificadas pelo Cristo, para que não fique na palavra apenas escrita e não vivida, conforme nos convida Maria Nunes. Ela nos diz: o lar que faz o culto do Evangelho é sempre inspirado pela luz, mas não te esqueças de colocar em prática o que aprendes nesses exercícios da verdade. Em que medida a nossa relação com o Evangelho no lar é um prazer, uma motivação, uma obrigação chata e enfadonha na qual fazemos viagens mentais em outras direções? Como sentimos Jesus no coração? Abrir a porta para Cristo em nossa casa é ter presença de espírito com capacidade de agir, saindo do sofá do comodismo, deixando o controle remoto, o celular, o computador pessoal por algum tempo, para abrir a porta para receber o visitante mais extraordinário de todos os tempos. É preciso disposição. Diante de uma porta fechada, o mestre respeita a vontade do morador. O que não podemos deixar é a preguiça e as preocupações materiais absorverem-nos de tal modo que não sobrem sequer alguns minutos por semana para interagirmos no mar da lição cristã. Quantos lucros imortais podemos conquistar quando damos uma pausa no nosso cotidiano frenético para ouvirmos os sons das harmonias divinas que Jesus no lar propicia. Daí pensarmos: para que pressa? O mais importante é o relógio ou o visitante? Será que a companhia não merece mais consideração? Quando Jesus não se faz presente no Evangelho no lar, o encontro sofre alguns efeitos. Aqui, na verdade, são alguns sintomas para que a gente perceba como anda, de que maneira está acontecendo o nosso encontro com Jesus em casa. Porque em alguns momentos ele entra no automático, né? O culto do Evangelho no lar entra no automático. Então aqui vai repetindo, né, alguns sintomas para nós podermos refletir em torno disso. Então, o que acontece quando o encontro se torna mecânico, digamos assim? A desmotivação para a sua realização em clima de espontaneidade. A inquietação por parte dos participantes durante a reunião. A participação se dá dentro da obrigatoriedade. Os poucos minutos se dão sob o comando da pressa. Adiamos Jesus no lar por motivos fúteis. Alternamos, semana sim, semana não. A reunião vai ficando monótona, há uma espiritualização quase inexistente e há pouca motivação para trocas enriquecedoras. Devemos ter uma visão mais valorizada do Evangelho no lar, para que ele seja mais do que uma reunião que fazemos apenas por tê-la recebido como sugestão, orientação ou necessidade. Que ela tenha de nossa parte uma atenção toda especial, para que não se transforme apenas em mais um ritual repetitivo e sem graça. Que nosso encontro com Jesus seja cativante, gostoso, espontâneo, motivador, que deixe de ser obrigatório para se tornar prazeroso. Na medida em que nos mostrarmos dignos, o Evangelho em nosso lar vai tomando um significado mais abrangente, com bastidores repletos de emoção, de encontros e reencontros. Se é justo investirmos no conforto material da nossa casa, o quanto não deveremos nos empenhar para a criação e a manutenção de uma atmosfera qualitativa que representa o bastidor da nossa realidade espiritual.
doce encontro, onde vamos gravando o seu Evangelho no coração. Tanto pais como filhos, tanto filhos como pais. Considerando ainda os agregados, como avós, netos, netas, cada um vivendo o seu momento, mas absorvendo da fonte mais pura o verdadeiro processo educativo. Jesus no Lar é um excelente treinamento para lidar com as diferenças existentes no conviver social. Pode contribuir sobremaneira para entender, compreender, respeitar e aceitar a riqueza da diversidade comportamental. Estamos matriculados na escola Planeta Terra. Ela é o educandário de uma população de cerca de 30 bilhões de espíritos, divididos entre encarnados e desencarnados. Passemos a ser cultivadores dos valores do espírito imortal no nosso cotidiano. Deixemos de esperar que os outros façam alguma coisa. Tomemos a iniciativa e sigamos adiante, pois estamos aqui ou no além para escrevermos um novo fim, composto de novos capítulos, novas lições, novos aprendizados, novas experiências, novas escolhas que geram novos resultados. Realizar o Evangelho no Lar é auxiliar a cristianizar a família e, consequentemente, a sociedade. É solidificar no lar a união, a vivência, a paz e a tranquilidade, porque são momentos esclarecedores que ensinam à família a importância desses valores. É estabelecer conversas sobre as questões que afetam a rotina da família, ensinando como suportar e superar as dificuldades. É compreender os ensinamentos morais de Jesus, espalhando-os em nosso lar e em nossos corações, cultivando em cada alma o hábito salutar de reuniões em família, unindo sempre mais os participantes da luta doméstica. Segundo Emmanuel, o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação básica da sociedade. E o Espiritismo nos esclarece sobre a importância desse núcleo familiar no processo renovador da humanidade. A família não está em extinção, mas passando por uma nova transformação. Somente neste palco de experiências é que trabalhamos profundamente os nossos sentimentos, qualidades, tendências, aspirações. Neste ambiente é que os valores morais e espirituais são desenvolvidos e purificados, pois, por mais lições que recebamos mundo afora, elas não terão a mesma atuação das recebidas no lar. Primeira escola do espírito. Porto seguro de onde partimos para enfrentar as lutas, as crises e as alegrias. Carregamos para o mundo o reflexo do que construímos em nosso relacionamento no lar, sendo ele um manancial e a inspiração de nossas atitudes na sociedade, de nossa personalidade e nossas metas na existência. Bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, no qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito e da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Que assim seja, com a graça de Deus, e que Jesus possa continuar nos envolvendo com a sua luz e com o seu amor.